todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa noite Deus falou grandemente através das oportunidades. E como a gente costuma brincar, só falta dar bênção apostólica. Só dar o termo, porque o Senhor tem falado grandemente para a tua igreja, amém? Motivo de oportunidade, responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Mas vamos aqui, a qual me confiou para estar ministrando esta noite. E quem crê que Deus pode, só Ele pode fazer algo pela tua vida. Aleluia. Ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, porque Ele pode. Com o nosso pensamento, Ele está alinhado com o pensamento, com a vontade do Senhor, Ele pode fazer. Nós vamos ver aqui nessa passagem, livro de Daniel, capítulo 3, onde eles passaram uma provação. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram provados. Eu só vou ler 2 versículos para a igreja, e se depois tiverem o seu exemplar da Bíblia acompanhando com você, pode estar com ele aberto. Mas eu vou deixar somente 2 versículos e vou voltar para os anteriores depois, amém? Diz assim no versículo 17 e 18: Eis que nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Versículo 18: E se não fique sabendo, ó Rei, quem não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Pode se assentar e as palmas do Senhor. A palavra, a gente veio no carro, mas a gente não veio combinando não, gente. A gente não combinou a palavra não. O Diácono trouxe aqui sobre a palavra de abertura de Deuteronômio, falando sobre idolatria. Oi? Deus deu para ele domingo, para trazer domingo. É mesmo? Glória a Deus. Você está falando para mim? É mesmo? Daniel? Eita, agora. Eu estou falando, igreja, amém? Mas o Senhor confirmou para mim assim, que Ele pode fazer muito mais, como eu disse no começo. Como o nosso pensamento está alinhado com a vontade de Deus, Ele pode fazer. Então, igreja, aqui, voltando ao início, sabemos que Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam sendo escravizados pelo reino da Babilônia. Mas aí, como diz no livro de Daniel 1, que ele diz que ele propôs no coração dele não se contaminar com aquela situação, aquele cenário que ele estava. O cenário dele estava sendo ao contrário do que o princípio dele servia, que era servir a Deus. E assim foram com eles também. Nesse capítulo 3 nós vamos ver que eles estavam sendo provados. Eles já se posicionaram diante da situação, de modo que quem era o rei dessa época era Nabucodonosor. Então, o que Nabucodonosor, após a revelação do capítulo anterior, que Daniel lhe tinha dado um sonho, revelado o sonho de Nabucodonosor, ele, na mente dele, ele construiu uma estátua de ouro, e assim sucessivamente um decreto que todos que tinham que se curvar diante dessa estátua. Então ele emitiu esse decreto, e no versículo 10 diz que tu fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole e sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E com o toque, o som dos instrumentos ele deveriam se curvar. Só que acontece, agora Nabucodonosor quer ver esse posicionamento. Eles já falaram que não se prostrariam, mas ele falou: peraí, vocês estão servindo o meu reino e vocês não vão fazer o que eu quero? Aí, tanto que ele diz aqui no versículo: é de propósito isso? É mesmo? Quero agora, manda chamar os 3 aqui, vem falar comigo. Quero ouvir da boca deles o que eles vão ter a dizer. Então ele manda chamar os 3 e pergunta: é isso mesmo que vocês, a sua posição é essa? Ele falou assim: nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Nós vamos somente a Deus prestar culto. Nós vamos somente a Deus servir. Porque no versículo 17 diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos,
Você vê que, olha só, como a fé dele, dos três, eles estão ali na mesma sintonia. Foi falado hoje também de amizade, quando nós temos ali um levantando o outro, um ajudando o outro, um no mesmo espírito. A pessoa, se um deles, por exemplo, falasse assim, sei não, o que você acha? Né? Não, mas os três ali falam, não, se estiver aqui os três, nós vamos nós três. Olha só como a fé deles era tão firme em Deus, a fidelidade deles. Então, aí ele diz que vocês não servem dos meus deuses e nem adoram estátua de ouro que levantaste. Quer dizer, estão no terreno que não é favorável a eles, estão no terreno do inimigo. E em alguns momentos o inimigo ele vai criar essa situação nas nossas vidas para ver se o teu posicionamento é firme. Você já se posicionou a primeira vez, disse que não, e disse que os seus joelhos só se dobram diante de Deus. E mesmo assim o inimigo vai criar um cenário para ver se você consegue, se você mantém firme, se a tua fidelidade vai se manter firme diante de Deus. A fidelidade dele está sendo provada, gente. Então, em alguns momentos você vai ser tentado, nós vamos ser tentados em algumas situações. E mesmo que você diga não e procurando ter uma vida de fidelidade com Deus, a aprovação vai vir de novo e você vai precisar se posicionar. Glória a Deus. E não deixar que o medo e as circunstâncias ela dominem, ela tome conta de você. Nesse cenário, o rei tem autoridade, porque ele está ali comandando aquele reino, que é o reino da Babilônia. Para matar, então, ele dá um emitir um decreto, já que vocês não vão se prostrar, acende mais 7 vezes a fornalha, para ver se vocês vão se prostrar. Isso como forma de intimidar, porque o inimigo ele faz isso. Ele joga, você diz não. E o inimigo sabe que o teu posicionamento está certo, por isso que ele fica odiando você. Ele tenta te intimidar. Até a hora que você, se você não vigiar, se você estiver com a mente ligada a Cristo, você acaba se prostrando. Eles estão sendo provados para ver se essa atitude sua vai continuar firme ou vai abrir mão quando você vê Nabucodonosor. E nessas horas, vou mostrar se os meus olhos estão no medo, se os meus olhos estão na circunstância que pode me levar à morte, ou se os meus olhos estão no Senhor. A intenção do inimigo, que é Nabucodonosor, é intimidar. O fato da fornalha ficar acesa 7 vezes mais é com a intenção de intimidar esses homens. E o diabo sabe que o teu posicionamento é certo. Por isso que lá em Tiago 4, versículo 4 diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso posicionamento é resistir. Deus está falando nesse momento, resista. Independente do que você está sendo provado, independente da sua circunstância, do seu cenário que você está passando, o Senhor está falando, resista. Não mude o teu posicionamento e a tua decisão. Mesmo sendo o rei, não tema e não mude o teu posicionamento. Sabe por quê? Onde é que nossos olhos estão se posicionando? Se eles estão olhando para Nabucodonosor, para o inimigo, ou se eles estão olhando para Deus? Porque aqui a maioria está olhando para o rei. E quem olha para o rei se prostra. Mas quem olha para Deus resiste. A maioria está olhando para os olhos do rei. Se nós estamos olhando para Deus, nós temos que resistir. Glória a Deus. O maior inimigo somos nós mesmos. Foi falado até esta noite. Começa tudo aqui na nossa mente. Se a gente está olhando, a maioria está olhando para aquela situação ali, ou às vezes você tem colocado na mente, o inimigo fica lançando na tua mente. Você vem para a igreja, você ora, você se tem uma vida de intimidade com Deus e ele fica ali cercando você. E por que sua vida não muda? E por que as coisas não acontecem? Mas eu repito, quem você tem colocado os olhos? Se é no Nabucodonosor ou em Deus? Se é no inimigo ou em Deus? Porque se nós temos os olhos em Deus, nós resistimos. Por isso que fala novamente, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu olho para o gigante eu caio, mas quando eu olho para Deus, os meus gigantes é que tem que tropeçar. Aleluia, Jesus. Jesus está aqui, igreja. Glória a Deus. Quer ver o maior exemplo que nós
nós temos, quando Jesus ele acaba de ser batizado, o que ele vai passar? A tentação, para nos dar exemplo. Ele acaba de ser batizado por João Batista. O que ele vai? Ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. É por isso que lá em Lucas 4, quando o diabo está ali tentando, ele está rebatendo aonde? Na palavra. Então, a arma que nós temos em Efésios 6 é com a palavra que nós temos para combater as coisas do inimigo. O inimigo ele fica tão perto da gente que a espada de Efésios 6 é a cunhada que nós temos que lutar, ele está perto de nós. Coloca lá em Lucas 4 para mim, por favor, Ana. Quando ele diz assim: eu tenho tudo isso aqui para te oferecer. Olha os reinos que eu tenho, olha as terras que eu tenho para te oferecer. Mas aí ele diz: pode passar, por favor. Mais um. Portanto, pode voltar um. Se tu me adorares, o inimigo falando ali, tete a tete com ele. Se tu me adorares, tudo será teu. E olha o que ele diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aleluia. Foi falado aqui também esta noite, não adianta a gente prestar um culto a Deus 2 horas aqui e lá fora está ouvindo músicas do mundo. Não adianta a gente estar aqui 2 horas, falando louvado seja o teu nome, te adorarei, e chegar em casa e ficar ouvindo coisa que não deve, ficar assistindo coisa que não deve, prestando culto a Baal. Sendo que o teu coração tem que estar ligado não somente aqui dentro, mas lá fora também, com Deus. A tua vontade, elas têm que estar ligadas com Deus. Não adianta, nós temos aqui, mas Deus é bom o tempo todo. Sim, Ele é bom, mas Ele é fogo consumidor também. Ele vai querer prestar conta de tudo que você fez também. E nesse momento Ele está sendo tentado. Só que Jesus ele deu o maior exemplo para nós. Ele foi responsável por fazer grandes milagres. Só que ele falou, como está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É somente a Ele que nós temos que adorar, somente a Ele, não só em público, mas na intimidade com Ele. Entrar no teu quarto, fechar tua porta e falar ao Pai que está em secreto. Glória a Deus. Versículo 16, lá em Daniel, então eles responderam: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram a ele, Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Ele fez a pergunta, vindo que o posicionamento dele estava certo, e ele tornou a dizer. E aí a resposta dele foi simples e prática dos 3. Não precisamos responder sobre esse assunto. Sabe por quê? A gente não precisa ficar discutindo com o inimigo. A gente não precisa ficar respondendo, discutindo com quem não tem princípios. É não e pronto. Porque é a sua fidelidade com Deus que vai determinar. Se você confia 100%, você tem que confiar que Deus pode fazer. Aleluia, Jesus. Se Ele quiser fazer, se for a vontade dele, Ele pode. Para de discutir princípio com quem não tem princípio. Pessoas que não têm a mesma visão que a tua. Versículo 20 diz: e ordenou os homens mais fortes. Fortes não são os que vão lançar os 3 no fogo, mas forte é o Deus que vai livrá-los dentro do fogo. Forte é o Deus que vai livrá-los dentro do fogo. Ele comandou lá aqueles 3 homens para lançar eles, mas ele diz que maior é o Deus que vai livrá-los lá dentro. As dificuldades vão dizer para você: você não pode me vencer, porque eu sou mais forte. Mas aí você vai rebater: forte é o Deus que eu sirvo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Versículo 21 diz: e foram lançados dentro do fogo. Mesmo sendo fiel, Deus permite você ser lançado. Tem situações que você, que nem diz no versículo 43 lá em Isaías: quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Ele não dá opção para você, se você passar, se você quiser passar. Ele não. Você vai ter que passar, uma hora ou outra você vai passar pelo fogo. Não é um louvor que diz se você passar, é quando você passar. E aí, quando você estiver, você vai continuar adorando. No momento quando você estiver próximo ali de você ser lançado numa fornalha, o teu posicionamento, nosso posicionamento vai mudar? Ou nós confiamos ao Deus que nós servimos? Ele fala: não, eu sei o que Deus que eu sirvo, Ele vai me livrar.
E mesmo assim, se tiver que pagar com a vida, morrer em Cristo é lucro. Se Deus não poupou seu próprio filho, como a bispa estava falando aqui comigo, se Ele não poupou seu próprio filho, por que Deus vai nos livrar? Vai poupar nós. Até no momento da crucificação, quando Jesus ele está ali clamando, o próprio Pai vira o rosto. Então, quando Jesus até lá em João 17,15 diz assim, quando ele ora para os seus discípulos, ele diz: Pai, não peço que tires do mundo, e sim que guardes do mal. Quando ele está próximo de ser crucificado, próximo a ser levado aos céus, ele ora, ele fala: Pai, não peço que tires do mundo, mas peço que livres do mal. Porque em algum momento nós vamos passar tal situação, e nosso pensamento tem que estar firmado com Deus. Como eu falava no domingo, nós temos que estar firme na rocha. E a rocha é Cristo. Aleluia. E aí, glória a Deus. E essa fornalha é preciso passar, sabe por quê? Se a gente passar etapas, a gente não vai ter experiências com Deus. A fornalha ela pode ser algo ruim, aparentemente nos nossos olhos carnais, mas a fornalha, o que ela vai? Ela vai ensinar, ela vai nos tratar, ela vai produzir e ela vai dar experiência para nós. Experiência de crescimento. Como vamos conhecer um Deus que livra sem antes passar pelo processo? O versículo 22 diz: a chama do fogo matou aqueles homens. Ou seja, estava aceso 7 vezes mais. E peraí, já tem algo acontecendo aí. Se próximo deles os homens já morreram queimados, os 3 foram lançados, amarrados ainda, não morreram. Já tem algo sobrenatural acontecendo aí. Sabe por quê? A gente não precisa se justificar. Não se defenda. Quem tenta se queimar, quem tenta queimar você, acaba se queimando sozinho. Às vezes a gente tenta ali se defender, falando: não, é meu Deus que vai me testificar. É meu Deus que vai. A gente não precisa ficar se justificando para o inimigo, ficar discutindo com quem não tem princípios. Ele fala mesmo ali: meu Deus, a quem eu sirvo? Ele pode. Então, quando eles foram lançados, mesmo antes de ser lançado, aqueles soldados, aquele pessoal que estava tentando jogar eles na fornalha, eles acabam morrendo queimados. E olha o detalhe: caíram atados. Não foram por acidentes, eles foram lançados. Tem situações na nossa vida que não é você que escolhe, pois não escolhemos passar pelo sofrimento e pela fornalha. São circunstâncias que nos levam. Tem momentos que não escolhemos, mas é preciso passar. Se não passa, a gente não tem ensinamento. Se não passamos, não temos o tratamento que Deus quer tratar conosco. E quanto mais passamos, mais forte nós ficamos. Porque Ele nos ensina que não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Quando nós entregamos a nossa vida, ela não tem controle, ela não tem mais o domínio. Quem tem domínio é Cristo. Quem tem domínio da nossa vida é Deus. Quando nós levantamos a nossa mão e falamos: Senhor, eis-me aqui, eu aceito o Senhor como suficiente Salvador, é Ele que vai cuidar. Se nós colocamos a nossa mão, Ele tira dele. E se Ele colocar a mão dele, nós temos que tirar a nossa. Porque a vontade não é nossa, a vontade é dele. E aí no versículo 24, diz assim: tu, porém, olha só, foram lançados 3 homens, mas eu vejo 4 lá dentro. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou: disse aos seus capitães: não lançando nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 25 diz: respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesões neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Foram lançados presos, mas dentro do fogo, somente o que queimou foram os nós.
foram lançados 3 presos, atados, mas o que queimou foram os nossos. E nessa noite o Senhor está dizendo: o fogo vai destruir tudo que te prende. Ele não vai destruir você. Você não vai acabar morrendo dentro do fogo, mas tudo que te prende, de você se achegar mais a Deus, Ele vai queimar com fogo. E nós somos livres para adorar Deus. Por isso que Deus permite você entrar no fogo, para destruir tudo que te prende. Tem situações que é assim na nossa vida. Aquilo que está te incomodando, aquilo que está te impedindo, Deus tira. Deus, Ele tira. Porque ou você serve a Deus, ou você não serve. Você tem aquela crença que Deus, Ele pode fazer, mas fica colocando impedimentos, colocando barreiras, colocando presas que não pode, colocando situações que eu não posso vir, eu não posso servir a Deus hoje, porque eu tenho isso, falando: não, venha com o teu problema, porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar que eu posso te curar. Aqui é o lugar que eu posso te livrar. Mas venha. Não venha mais para não permaneça, mas venha porque eu vou fazer. Eu vou fazer na sua vida, porque Deus tem algo na nossa vida. Uma grande obra na nossa vida. Só que você precisa se entregar para Ele e não colocar a sua situação na frente de você. Nabucodonosor quis escravizar, mas quem está junto de você te faz livre. Deus não permite eles morrerem justamente. Deus vai fazer o seu inimigo chegar aqui, você não está sozinho. E aqui tem a manifestação de Deus em forma humana. Pastor? A teofania. Deus, ele se revela em forma humana aqui. A manifestação de Deus aqui. Versículo 25. 4 homens andando, movimentando. Tem uma diferença entre andar e você passear. E aqui eles estavam andando e passeando. Quando andamos passeando é porque quer dizer que nós estamos passeando sem se preocupar com nada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando passeamos, quer dizer que estamos sossegados, porque tem alguém cuidando de nós. Aleluia. Por isso, Nabucodonosor quis. Deus não permite que eles morram injustiçados. E a fornalha não pode parar, se movimente, mesmo dentro dela. Mesmo diante do seu problema, se movimente dela. Não fique parado. Não fique parado, mas se movimente lá dentro. Olha, o Senhor está aqui comigo. Vou passeando com Ele, vou aqui, vou adorando Ele. Vou aqui porque Ele está comigo. Eu sinto Ele aqui dentro. Eu sinto Ele aqui da minha frente. Eu sinto Ele aqui do meu lado. Mas Ele está aqui passeando com você. Entregue a sua fornalha para Ele, porque Ele não vai deixar você morrer lá dentro. Mas o que está te prendendo, Ele vai tirar. Glória a Deus, louvado seja Deus. O fogo só queima quem está fora da direção de Deus. E não há nada de lesões nele. Você vai sair com experiências, mas não com lesões. O versículo 30 diz, e olha só no versículo 30, e olha aí o decreto mudando. Fala de decreto aqui, e Deus está mudando o decreto. O decreto era para adorar a estátua, mas o que Deus fez, Ele fez prosperar na terra do inimigo, fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você nem precisa sair, mudar de casa, de país, você vai ser prosperar no lugar de onde você está. Sabe por quê? O decreto, o homem pode fazer, mas quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Podem fazer decretos para você se prostrar, como foi falado, se eu não me engano, no ensino bíblico, que se a gente fazer esse comparativo de hoje, que as situações políticas estão aí, o final dos tempos estão aí, estão querendo já implantar o chip em você. Isso é uma forma de se prostrar. A vontade do homem ou a vontade de Deus? Mas aí está falando, se prostre para mim, se você confia em mim, entregue a sua vida para mim, porque eu demais eu vou fazer. Então, por causa da obediência deles, da fidelidade deles, Deus fez eles prosperarem, mas não morrer.
na terra do inimigo. O decreto, ele foi a favor daqueles que são fiéis a Deus. Então, igreja, só complementando, somos nós mesmos que, como a missionária disse, somos nós mesmos que podemos nos separar do amor dele. Nós podemos colocar um ponto final ou não. Porque se nós amamos a Cristo, se nós amamos a Deus, Ele pode fazer por nós. Mas se nós colocamos e viramos as costas para Deus, família, eu só estou servindo a Deus e só vem problema, só vem fornalha, só vem isso, só vem aquilo, nós nos afastamos dele. Porque Ele sim, Ele cria situações para você se fortalecer diante dele. Não para você se prostrar, ou para você morrer no meio do caminho. Porque se Ele é o caminho, Ele não vai deixar você morrer no caminho. Mas Ele vai seguindo com você, caminhando e passeando em toda a fornalha. Amém? Então confie em Deus, entregue a sua vida para Ele e o demais Ele fará. Só até aqui que o Senhor me deu, amém? E eu agradeço essa oportunidade e as palmas do Senhor, amém?